Hoje vamos dar continuidade à nossa série de aulas EAD, né, por conta desse coronavírus. E hoje a gente vai falar sobre alterações no sistema respiratório na infância, né? A gente está com a disciplina de pediatria, a gente já falou sobre hospitalização infantil, falamos sobre a administração de medicamentos, falamos sobre o direito da criança hospitalizada e hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão da alteração do sistema respiratório em pediatria, certo? Quando a gente fala em doenças respiratórias na infância, a gente pensa naquelas doenças que são frequentes durante a infância, acometendo um número elevado de crianças de todo o nível socioeconômico e por diversas vezes, ou seja, é, uma doença respiratória ela afeta qualquer criança, independente da classe social, independente de qualquer coisa. A criança, em alguma fase da sua infância ali, ela vai ser acometida por uma doença respiratória, né? Nas classes sociais mais pobres, no entanto, as infecções respiratórias agudas ainda constituem um número muito elevado de morte em crianças pequenas, principalmente menores de 1 ano. A gente vê muito, assim, alguns casos de crianças que morreram por conta de uma pneumonia, por conta de uma complicação respiratória, né? Aí, quando a gente investiga o que realmente aconteceu, que vai investigar toda essa situação socioeconômica que essa criança vive, a gente ainda se depara com essa situação, né? E os profissionais de enfermagem em si devem estar atentos a alguns fatores, né? Nessa fase que a criança está convalescente, está sofrendo com essa doença respiratória, o profissional de enfermagem tem que estar atento a algumas questões, né? Sempre orientar no preparo dos alimentos de uma forma pastosa, líquida, né? Oferecendo em menores quantidades, intervalos mais curtos, porque o paladar dessa criança vai estar alterado. O apetite dessa criança para a alimentação vai estar alterado, né? Tem que aumentar a oferta de líquidos, levando em consideração a preferência da criança, né? A gente sempre tem que ter em mente que o líquido em si, ele funciona muito bem nessa questão antitussígena, principalmente, né? E a gente tem que levar em consideração as preferências da criança, né? Se a criança prefere um suco, se a criança prefere um chá, se a criança prefere água, né? A gente tem sempre manter a criança em ambiente ventilado, tranquilo e agasalhado, se estiver fazendo frio, né? Fluidificar e remover secreções e mucos das vias aéreas superiores frequentemente. De que forma que a gente vai fazer isso? Através do aparelho nebulizador, né? A gente pode estar fazendo isso. Através da drenagem dessas secreções, com aparelho próprio também, a gente pode estar fazendo isso, certo? Evitar contato com outras crianças, porque em sua maioria essas doenças respiratórias elas são contagiosas, né? E em caso de haver febre, né, a febre até 38,4 graus, a gente vai utilizar alguns artifícios, né? Como, por exemplo, dar banho nessa criança, de preferência um banho de imersão e morno, não dar um banho totalmente frio, nem banho quente, um banho morno, aplicar compressas com água morna e álcool nas regiões axilares dessa criança, retirar o excesso de roupa dessa criança para que a temperatura baixe, né? E se a temperatura estiver maior do que 38,4 graus, aí a gente vai administrar um antitérmico, né? Sempre conforme a prescrição médica, né? Então, falando dessas doenças respiratórias, a gente vai começar a falar a respeito do resfriado, né?
que é o mais comum de que acomete as crianças, o resfriado, né? E o que é o resfriado? É uma inflamação catarral da mucosa rinofaríngea. Rino, que narinas, faringe, da região faríngea, né? É uma inflamação que acomete essa região de nariz e faringe, né? As principais causas dessa inflamação, desse resfriado, né? É o convívio ou contágio ocasional com pessoas que já estejam infectadas, né? A criança que está desnutrida também está propícia a ter resfriado. O clima frio ou úmido e as condições de habitação também vão fazer com que essa criança venha a ter um resfriado, né? Os principais sintomas do resfriado são febre, corrimento nasal mucoso e fluido, né, que é a coriza, a obstrução parcial da respiração nasal, né? Se a gente for escutar a respiração dessa criança, a gente vai ouvir uma respiração ruidosa, dificultosa, né? Além de tosse e falta de apetite, que essa criança também vai ter nessa condição. E como é que vai ser o tratamento para o resfriado, né? Tratamento sintomático, né? Ou seja, a gente vai usar descongestionantes nasais, antihistamínicos, vapor, ingestão de quantidades grandes de líquido, né? Lembrando sempre que a questão da medicação vai ser sempre conforme a prescrição médica, certo? E a gente, como profissional de enfermagem, o que é que a gente vai fazer? Proporcionar conforto a essa criança, administrar a medicação nos horários certos e sempre estar orientando os pais conforme eles têm alguma dúvida. Tudo que a gente puder fazer para fornecer conforto para essa criança, a gente vai fornecer. A outra doença que acomete as crianças, né, é a pneumonia. Quando a gente fala em pneumonia, o que é a pneumonia? É a inflamação das paredes da árvore respiratória, causando o aumento das secreções mucosas, né? Ou seja, é mais ou menos parecido com resfriado, só que ao invés de ter inflamação da região nasal e faríngea, vai ser uma inflamação da região da parede da árvore respiratória, né? Ali da região dos brônquios, dos bronquíolos, alvéolos, né? Os sinais e sintomas principais da pneumonia vai ser uma respiração rápida, né? Aquela respiração, aquela dispneia, né? Dificuldade em ingerir alimentos sólidos ou líquidos. Por quê? Porque justamente por conta dessa dificuldade respiratória da criança, né? Essa criança ainda vai apresentar tosse, aumento da frequência respiratória, justamente aquela dispneia, aquela respiração rápida. Se a gente for verificar a respiração dessa criança, vai estar maior ou igual do que 60 respirações por minuto, né? Vai ter períodos de apneia, em casos mais graves, pode evoluir para uma cianose, né? Por quê? Porque essa criança não vai estar fazendo a oxigenação correta. Aí a gente vai perceber que os dedinhos dessa criança vão estar roxos, os pés também podem se apresentar roxo, né? Aí vai ter outros elementos que a gente vai poder verificar, né? Batimento de asa de nariz, né? Distensão abdominal, febre também, ou até mesmo hipotemia, baixa da temperatura dessa criança. A febre, no caso, vai indicar uma infecção, né? E como é que é feito o diagnóstico da pneumonia? Através do raio-x, através da cultura do escarro, né? E através de exames de sangue laboratoriais, né? Quando a gente fala na cultura do escarro, como é que é esse exame? Esse exame, né, em lugar arejado, em lugar próprio, a gente vai fornecer um pequeno recipiente para a criança poder fazer esse escarro, para colocar nesse recipiente e esse escarro vai ser analisado no laboratório, vai ser feita a cultura para ver se há crescimento bacteriano ou fúngico
ou viral, para a gente poder fazer essa análise depois, certo? O tratamento é feito através de antibióticos, antitérmicos, analgésicos, o repouso dessa criança é muito importante também, hidratação, que é sempre importante, está fornecendo líquido para essa criança estar ingerindo, né? Exercícios respiratórios, que aí a parte da fisioterapia vai estar fazendo esses exercícios respiratórios e a oxigenoterapia é muito importante também. Os cuidados que os profissionais de enfermagem, né, vai precisar ter com essa criança que está acometida pela pneumonia. Sempre proporcionar conforto a essa criança, né, repouso, procurar manter a criança na posição de fala, né, na posição sentada, porque se essa criança ficar em posição sentada, deitada, que digo, ela vai ter uma dificuldade maior para respirar, né? Administrar líquido, né? Ou via oral ou por via endovenosa. Controlar a temperatura e a respiração dessa criança. Temperatura, né? Através do termômetro, respiração, a gente vai estar verificando também. Administrar a alimentação com cautela, aquela regra, né, da alimentação pastosa é válida nessa questão da pneumonia também. Cuidar na oxigenoterapia, né? O oxímetro de pulso a gente vai estar sempre usando nesses casos também. Administrar sempre a medicação prescrita, manter sempre a criança aquecida e auxiliar na coleta de material para exame, que é aquele exame que eu já falei para vocês. O descarro ou até o próprio exame sanguíneo, né? Outro tipo de doença respiratória que acomete muito a criança são as amidalites, né? O que é a amidalite? A inflamação das amígdalas, né? É um quadro que acaba se assemelhando com o resfriado comum, mas também é acompanhado pela questão a criança vai se queixar de dor na garganta, né? Aí os principais sinais e sintomas vão ser a febre, o mal-estar, a prostração, né, a agitação. A criança vai estar muito agitada, a criança vai estar ali muito quietinha, né? A anorexia em função da dificuldade de deglutição, por causa da dor na garganta, a criança vai estar sentindo dor na garganta e ela não vai estar conseguindo se alimentar direito, né? A presença de gânglios palpáveis, principalmente na região do pescoço, né? A litose, principalmente que é por conta dessa inflamação da garganta, aí essa criança vai estar apresentando esse mau hálito, né? Presença ou não de tosse seca e dor e presença de pus nas amígdalas, né? As orientações de enfermagem nesse quadro de amidalite é o que? Estimular a família a ofertar à criança uma alimentação mais semilíquida, mais pastosa, né? À base de sopas, papas, como eu já tinha falado, além de todas aquelas outras orientações, né? A administração da medicação em horários adequados, a administração da medicação correta, né? Sempre conforme a prescrição médica, né? Outro quadro que acomete bastante as crianças é a otite. E o que é a otite? É a infecção do ouvido médio. E por que acontece essa infecção do ouvido médio? Justamente pela proximidade que tem essa região auditiva, né, com a região de faringe, de laringe, aí às vezes acaba ocorrendo esses casos de otite, né? Ela é caracterizada principalmente por dor, febre, choro frequente, claro, porque a criança vai estar sentindo dor no ouvido, né? Dificuldade, se for uma criança pequena que ainda mame, né? Dificuldade para sugar e se alimentar, né? Irritabilidade, sendo que o diagnóstico vai ser confirmado pelo otoscópio, aquele aparelhinho que eu falei para vocês na aula que a gente teve de administração de medicação.
o médico vai utilizar o otoscópio para fazer o diagnóstico da otite, né? O tratamento vai ser por meio de antibióticos, né? Antitérmicos, analgésicos, antihistamínicos, descongestionantes e ou até mesmo através do tratamento cirúrgico, que é a miringotomia, que é o que essa cirurgia? É uma cirurgia onde é feita uma pequena incisão no ouvido interno para a gente poder fazer, o médico, né, poder fazer a remover as secreções que ficam lá no ouvido médio e ouvido interno. Os cuidados de enfermagem nesse caso da otite, né? Sempre que a gente for fazer qualquer procedimento, tá com as mãos limpas, isso vale para qualquer procedimento que a gente for fazer, né? Administrar o medicamento prescrito no horário certo, fazer com que essa criança ingira bastante líquido, sempre, né? Aplicar calor local para facilitar a drenagem, ou seja, se a criança se queixa de dor no ouvido direito, a gente vai administrar uma pequena bolsa de água quente no ouvido direito, que isso vai facilitar a drenagem, né? Mudar a posição da criança, né, quando indicado, posicionar para que o ouvido que esteja afetado seja posicionado para cima quando a gente for instilar a medicação, ou posicionado para baixo para facilitar a drenagem, né? A gente vai sempre limpar cuidadosamente o canal auditivo externo e sempre manter a criança tranquila, tá? Outra doença que pode ocorrer, né? A sinusite. O que é a sinusite? A sinusite é a inflamação dos sinos, né? Das cavidades que a gente tem nessa região nasal, região maxilar, né? São sinos, né? E é caracterizada por tosse noturna, secreção nasal e com presença ou não de febre, sendo que raramente a criança vai se queixar de dor de cabeça, né? Em casos recidivantes, em casos que sempre a criança está tendo crise de sinusite, né? Geralmente é causada por alguma alergia respiratória, então a gente tem que estar atento a essa questão. E como fatores principais, a gente vai ter episódios muito frequentes de resfriado, crianças que vivem em ambiente muito úmido, ou crianças que são filhos de pais fumantes, né? A diminuição da umidade relativa do ar também pode ocasionar uma crise de sinusite. E além de poder ser causada por uma alergia respiratória, né? Neste caso, é necessário afastar a criança dessas substâncias que podem levar a essa alergia, certo? Uma coisa que a gente pode estar observando nessas crianças que têm a sinusite, elas se queixam de dor quando a gente palpa a região infraorbitária, abaixo dos olhos, essa criança vai se queixar de dor. Às vezes, quando a gente palpa na região da glabela, né, que é a região entre as sobrancelhas, essa criança também vai se queixar de dor. A gente tem que estar atento a essas questões, né? E os cuidados de enfermagem, justamente aqueles cuidados que a gente sabe, manter a criança confortável, administrar as medicações no horário certo, né? Promover conforto a essa criança sempre, né? Outra doença que acomete muito as crianças, principalmente em cidade grande, né, são as bronquites. E o que é a bronquite? É a inflamação nos brônquios, caracterizada pela tosse, aumento da secreção mucosa nos brônquios, acompanhada ou não de febre e predominando em idades menores, né? Ou seja, todas essas doenças respiratórias elas vão ter sintomas meio que parecidos, né? O tratamento vai ser à base de antibióticos, se for uma causa infecciosa, antitérmicos em caso de febre, antihistamínicos
Se for uma bronquite que foi desencadeada por uma questão alérgica, né? Sedativos da tosse, broncodilatadores e inalação úmida. Os cuidados de enfermagem no caso da bronquite, né? Administrar os medicamentos prescritos, manter o ambiente úmido e aquecido, manter a criança afastada dos irritantes, né? Controlar, fazer o controle da respiração, da temperatura também, né? Proporcionar que essa criança esteja confortável sempre, além de fazer a administração de líquido nessa criança, sempre, né? E outra doença que é comum na infância é a asma. O que é a asma? É a afecção dos pulmões, na qual vai existir uma obstrução da via respiratória, devido ao espasmo da musculatura lisa brônquica, edema na mucosa e aumento da secreção mucosa nos brônquios e bronquíolos. E o que é que vai causar a asma, né? Uma crise asmática. Alérgenos, né? Irritantes alimentares, principalmente, infecções, agentes irritantes, poluentes atmosféricos e de mudanças climáticas, fatores emocionais. Quando uma pessoa asmática fala que algumas situações faz com que ela venha a ter essa crise de asma, é realmente verdade. Alguns exercícios, né, pode levar essa pessoa, a criança, a ter uma crise asmática. E algumas drogas também, por exemplo, o AS, né, o ácido acetilsalicílico e similares, pode levar a uma crise asmática, certo? Os principais sinais e sintomas da asma é que o início de uma crise ela pode ser gradativa, né? Com uma congestão nasal, espirros e uma secreção nasal aquosa presente antes do ataque, ou pode ser subitamente, a crise pode ocorrer subitamente, muitas vezes durante a noite, né? Quando a criança acorda com sibilos, sibilando, né? Com dificuldade de respirar, ansiosa, suando e com a tosse, muitas vezes incontrolável. Então, tem que ficar atento a esses sinais e sintomas, certo, gente? O tratamento vai ser o quê? A remoção dos estímulos suspeitos, né? Dos alérgicos, dos irritantes, dos exercícios, dos fatores emocionais. A gente vai tentar diminuir isso, né? Além de terapia com medicamento para controlar os sintomas, a hidratação adequada e a oxigenoterapia, né? E os cuidados de enfermagem nesse caso, né? Controlar a respiração e a frequência cardíaca, né? Colocar a criança em posição de Fowler, que é a posição sentada, administrar oxigênio, manter a criança em um ambiente calmo, arejado e aquecido, manter a criança hidratada e administrar os medicamentos prescritos, né? E, gente, só para falar mais de uma doença respiratória que surgiu recentemente, a questão do Covid, né? A questão do corona. Os sintomas são muito parecidos com todas essas doenças que a gente falou, né? Tosse, espirros, febre, né? Só que na questão do corona, a gente tem que estar atento mais a algumas questões, né? Se a criança teve contato com alguém suspeito ou com alguém que teve, né? Essa criança tem que ficar em isolamento. Se teve contato com alguém que teve corona, essa criança vai ter que ficar em isolamento, né? E em observação, em caso de progressão dos sintomas, né? Só que como a gente sabe, em determinadas faixas etárias, os sintomas não são iguais, né? Em crianças, por exemplo, os sintomas podem ser mais brandos do que nas pessoas idosas, por exemplo, né? Mas de qualquer forma, a gente tem que ter cuidado, certo? E se vocês tiverem alguma dúvida, quarta-feira a gente vai estar
no grupo, tirando todas essas dúvidas, tá bom?